Roteiro Fitness. Oferecimento Companhia Atlética. Gente cuidando de gente. Roteiro.tv mais uma vez aqui na Companhia Atlética para a gente falar de fitness. E hoje o segmento que a gente vai trazer é o Body Attack. E para falar dessa modalidade, eu estou aqui com o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Marcelo, explica um pouquinho pra gente o que é o Body Attack. Body Attack é uma aula de condicionamento físico intenso que utiliza movimentos da aeróbica antiga. Que a aeróbica antiga lá dos anos 80, com polaina, com os movimentos acrobáticos, foi adaptado de uma maneira mais simples para ser vendido na sala de ginástica, para que todos consigam fazer. O Body Attack é uma aula de alto impacto? Eu digo que é uma aula de médio e alta intensidade, que a gente brinca muito com essa intensidade, tanto parte baixa quanto parte alta intensidade. Me fala uma coisa, se ela tem essa alta intensidade, ela tem um gasto calórico muito grande. Como é que é esse gasto calórico? Muito grande. Na verdade, a aula de Body Attack, ela pode consumir até 800 calorias, em torno de 45 minutos, que é a duração da aula aqui na Companhia Atlética. Além desse gasto calórico, que hoje em dia eu acho que é o que as pessoas mais procuram numa aula desse tipo, quais são os tipos de benefícios que essa aula pode trazer para os alunos? Por ser uma aula aeróbica, uma aula cardio, a gente utiliza também bastante movimento de agilidade e coordenação motora. Além da parte do gasto calórico, ele tem todo um trabalho cardiorrespiratório, que melhora o coração, melhora a funcionalidade dele. Além disso, trabalha todas as partes de lateralidade, coordenação motora e força, porque o Body Attack ele é dividido em 3 partes: a parte aeróbica, a parte esportiva e a parte de força. A parte esportiva é mais ou menos um trabalho que pega um determinado esporte e imita os movimentos daquele determinado esporte. E os trabalhos de força com resistência de membros superiores, membros inferiores e ativação do core, abdômen e lombar. Um aluno que tem problemas de joelho, problemas de calcanhar, problemas qualquer um que seja, ele é apto para fazer a aula de Body Attack? Então, como eu falei, quem vai diagnosticar, quem que vai dar essa sugestão se ele pode ou não pode fazer essa aula é o pessoal do PR. Porém, basicamente, o que a gente faz? Se a pessoa tiver grande instabilidade no joelho, que às vezes até o caminhar rápido já começa a sentir, a lesionar, aí ele não pode. Ele precisa fazer uma reestruturação muscular nos joelhos e nas articulações de tornozelo para que possa fazer essa aula. Porém, teoricamente, as pessoas liberadas de lá podem fazer, mesmo com problemas no joelho. Se ela conseguir andar, já está apto a fazer. Esses problemas que o Marcelo está falando, eu sei que essa altura do campeonato, se o Roberto estiver assistindo, o doutor Alexandre estiver assistindo, eles devem estar falando: você não pode nem chegar perto dessa aula, porque eu tenho os 2 joelhos com problema. Bom, no Body Attack, os objetivos que se alcançam na aula, eles dependem basicamente e principalmente de quem? Do professor que dá aula ou do aluno que executa? Por ser uma aula com um nível de intensidade alta, que a gente vai crescendo durante as músicas, eu digo que 50% é o aluno para confiar no professor e 50% é o professor para dar motivação no aluno, principalmente no final, que aí é onde o aluno já consegue, já está naquela área fadigada, naquela área de muito cansado, onde o professor joga toda a motivação dele para chegar o aluno até o fim da aula. 50% de cada. Como você mesmo está falando, é 50% de cada um. Então vamos supor que o meu amigo está em casa lá assistindo o programa, domingão à tarde, aí ele fala: vou para a Companhia Atlética, vou fazer essa aula de Body Attack. Ele vem, faz o programa de resultados e vem fazer sua aula.
Aí ele chega aqui, ele fala para você, Marcelo, eu fazia uma aula parecida com essa em outra academia. Se ele estranhar essa aula, se ele achar difícil, se ele achar complicado, como é que a gente tem que trabalhar, como é que você tem que trabalhar isso com o seu aluno? Bom, todo professor de Bodytech, ele passa por um treinamento. Ou seja, ele precisa dar a mesma aula. Porém, cada professor, ele tem um jeito de dar a sua vida para a aula. Então, a aula fica com a cara do professor. Se esse aluno chegar aqui e estranhar, ele pode estranhar o modo de eu falar. Porém, os exercícios são os mesmos. Por ser uma aula padronizada, então os movimentos são os mesmos. Com certeza, ele vai diferenciar o modo de eu dar a aula. Porém, o que eu faço? Ele chega aqui, novo, a primeira aula dele, eu pergunto para ele se ele já fez alguma atividade. Se ele falar que sim, se principalmente for o Bodytech, eu converso para ele da onde ele fez, há quanto tempo ele está parado, ou se ele está ativo, e já adequo ele na opção de intensidade correta que ele precisa alcançar. As pessoas que estão em casa, como esse meu amigo que está lá, ele escuta muito falar de várias modalidades. E ele já escutou falar do Bodytech e já escutou falar, por exemplo, do Body Combat. O Evandro fala muito também do Body Jump. Explica um pouquinho pra gente a diferença dessas modalidades para que a gente, não só ele, eu também, se situe nesse programa. Bom, muitas pessoas perguntam, por ser o nome Bodytech, acha que precisa atacar alguma coisa ou atacar alguém. E o Combat também. Eu vou combater quem? Bom, a grande diferença entre o Body Combat e o Bodytech são os tipos de movimentos. Os dois são trabalhos cardiorrespiratório, os dois são trabalhos de alto gasto calórico, porém um grande diferencial está nos movimentos. O Body Combat, ele utiliza muito os movimentos de artes marciais, então é muito voltado para o boxe, para o taekwondo, para o jiu-jitsu, para o muay thai. Então ele utiliza movimentos dessas artes marciais e adaptam nessa aula. O Bodytech, ele utiliza a aeróbica dos anos 80, naquela época que tinha Jane Fonda, que era polaina, que era fita na cabeça. E é um trabalho voltado, adaptado para os anos 90. Então assim, músicas totalmente motivantes, passos energéticos. É muito diferente se você olhar uma aula de Body Combat e uma aula de Bodytech. Na verdade, começou como um modismo, né? Sim. Começou com modismo, mas veio para ficar. Agora, aquela pergunta que não quer calar, que todas as matérias da Companhia Atlética eu faço. O Bodytech, ele é altamente calórico. Você queima calorias rapidamente. Consequentemente, emagrece. Aí a minha amiga tá lá em casa e pergunta para você, Marcelo, eu fazendo a aula de Bodytech, eu vou conseguir ter aquele corpinho de modelo? O Bodytech, ele vai te dar um grande passo para você atingir esse corpo de modelo que tanto deseja. Mas não é só isso. Lembra que para uma atividade, para você ter um resultado, você precisa auxiliar e conseguir equilibrar tanto a parte de atividade física, de alimentação e de repouso. Então, esses três pilares, eles precisam andar juntos. Atividade física, uma alimentação adequada e um repouso, que o descanso ele é tão importante quanto a atividade física para você conseguir atingir o objetivo. Porque o corpo humano ele precisa realmente de descanso para você se adaptar ao estímulo e ter um resultado melhor. Gente, você está comigo no Roteiro.tv, que tem sempre uma informação agradável, e aqui na Companhia Atlética é sempre uma informação saudável. Se você quer rever essa matéria e outras matérias da Companhia Atlética, entra no meu site www.roteiro.tv, entra no link Fitness para ver Companhia Atlética, em outros para ver outras matérias. Eu só posso agradecer o Marcelo de estar esse tempo aqui com a gente.
falar um pouquinho mais de Body Attack aqui na Companhia Atlética. Obrigado. Eu espero vocês aqui comparecendo nessa aula, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E o principal é sair suando e com vontade de sempre querer mais. Um grande abraço, fica comigo.